Caros internautas, saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Foco na Saúde, o seu programa baseado em evidências. Estamos sim na primeira edição da semana, estamos no dia 9 de abril de 2024, mais uma edição onde vamos transmitir conhecimento, informações, conteúdo não é confiável, não é fidedigno para todos vocês, relacionado a mais um tema, não é relativo à saúde pública. Como de praxe, trazemos profissionais da área de saúde que nos ajudam a compreender melhor sobre várias temáticas em volta mesmo da saúde pública. Este programa é desenhado, é concebido pela Ariela Group para trazer até você conteúdos relativos à saúde pública e vamos destacando em todas as nossas edições aspectos como causas, consequências, prevenção, tratamento, o diagnóstico e sem nos esquecermos, claro, dos vários estudos e pesquisas que são feitas em várias vertentes, não é? De temas ou de temáticas em volta da saúde pública. E para esta edição, não falha a regra, trazemos mais uma convidada especial, a doutora Stânia Mendonça, ela que é nutricionista, afeta assim a Direção Provincial de Saúde. Ela nesta edição, mais uma vez, pois é a segunda vez que ela participa cá do nosso programa, vai nos ajudar a compreender melhor sobre o tema do dia. Falamos nesta edição sobre nutrição desportiva. É um tema pontual, interessante para todos nós, pois ficamos abalizados de vários aspectos que temos sim que implementar e talvez excluir da nossa rotina diária. Mas antes mesmo de prosseguirmos para a conversa, queria agradecer a todos vocês que estão deste lado, acompanhar o nosso programa, fiquem deste lado, acompanhem sim, coloquem gosto, compartilhem esta edição para que os demais também possam ter a domínio do conteúdo que será cá transmitido. Agradecemos igualmente também, não é, os nossos parceiros fiéis, o Ministério da Saúde, não é, o Serviço de Saúde da cidade de Maputo, a Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, sem nos esquecermos da ABM Consultorias e Serviços. Estes sim têm sido os nossos parceiros fiéis cá do nosso programa, eles sustentam-nos e permitem com que o programa Foco na Saúde tenha um progresso, não é, uma evolução notória para todos vocês. Já vamos sim para várias edições depois do lançamento oficial por parte do Ministério da Saúde. E assim nós nos destacamos como um programa televisivo, não é, que transmite em simultâneo para 3 plataformas digitais. Falamos sim do LinkedIn, YouTube e Facebook. Então é mais uma valia, não é, para o nosso setor e não só para todos nós que vamos acompanhando. Desde já quero saudar o meu querido companheiro cá de apresentação, Isidro, que é para poder avançar com a sua saudação e igualmente, não é, contextualizarmos assim que é sobre o tema do dia e também incluir cá no nosso programa a nossa convidada do dia. Isidro, mais uma edição, tudo a postos? Mais uma edição sem Clemência. Estamos na terça-feira, o primeiro dia útil da semana, após uma segunda-feira de tolerância de ponto, mesmo por conta da celebração do Dia da Mulher, o 7 de abril. Estamos assim, portanto, no ar no dia de hoje, a partir da cidade de Maputo para o país e para o mundo, trazendo mais uma edição do programa Foco na Saúde, a partir, portanto, daqui dos estúdios da Ariela Group. Agradecemos a si, caro internauta, que se encontra desse lado e que nos acompanha a cada edição, que tem permitido com que possa se partilhar as nossas lives para familiares e amigos, pois assim cada vez mais pessoas ficam informadas sobre o Foco na Saúde. Este programa que, por intermédio de pessoas fidedignas, tem trazido informações inequívocas que, de uma ou de outra forma, ajudam aquilo que são os nossos internautas a se manterem melhor informados sobre diversas temáticas de saúde, desde as causas, as consequências, o diagnóstico, o tratamento de diversas doenças. E como de praxe, hoje nós trazemos aqui mais uma convidada no dia de hoje, ela que responde pelo nome de Stânia Mendonça, ela que é nutricionista, a qual damos agora a oportunidade de poder aqui saudar aos nossos internautas. Doutora, seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É bom estar aqui pela segunda vez, desta vez para falar sobre a nutrição desportiva. Exato. Bom, doutora Stânia, tendo em conta que desde os primórdios as pessoas tinham poucas informações acerca do exercício físico, assim também como diversas outras temáticas relacionadas com a nutrição, relacionando, portanto, com essa questão do exercício físico, pois dá para perceber que existiam pessoas que não conheciam os benefícios do exercício físico, mas outras que de uma ou de outra forma praticavam, mas não conciliavam com a componente nutricional. Mesmo em jeito introdutório, poderia aqui, doutora, nos trazer quais são os principais benefícios que podem advir da prática do exercício físico, só mesmo para começarmos aqui com a nossa conversa de dia.
Os benefícios da prática do exercício físico. O primeiro é manter o corpo saudável, o corpo e a mente saudável, porque desde o momento que nós praticamos a atividade física, tanto o nosso corpo como a nossa mente ficam mais alertos, mais aptos para poderem desenvolver-se cada dia mais. E também tem a outra componente, que é a prevenção das doenças. Nós sabemos que hoje em dia, atualmente, existem doenças crônicas não transmissíveis, que é o caso da diabetes, a obesidade, a hipertensão, os cânceres, né? Então, podem ser prevenidos, sim, através de uma prática de atividade física. E também, desculpa, e também a prática de atividade física auxilia em processos de tratamento dessas doenças e as demais. Porque cada vez mais que nós praticamos atividade física, nós nos movimentamos, a nossa circulação funciona de forma eficaz. Tomando em consideração que o nosso tema vai girar em volta da comunidade, das pessoas num cômodo geral, quando falamos, por exemplo, da prática dos exercícios físicos, quem os pratica é o ser humano. E olhando para isso, o ser humano está incluso dentro de uma comunidade e sociedade. Até que ponto a comunidade, a sociedade está inteirada dos benefícios que acaba de mencionar, por exemplo, na prática dos exercícios físicos, até que ponto a comunidade está inteirada dessas vantagens e benefícios, não é, que podemos ter a partir da prática dos exercícios físicos, pois, tal como dizia, são doenças que podem ser travadas por meio desta prática. Então, será que a comunidade está mesmo abalizada dos benefícios e vantagens da prática? A comunidade está sim abalizada. Tem-se feito várias palestras a nível comunitário, tem vários spots publicitários alusivos às datas de comemoração da prevenção dessas doenças que o Sistema Nacional de Saúde costuma a produzir e desenvolver e publicar. E ele estando ciente disso, a prática da atividade física, se formos a ver, já faz parte do nosso dia a dia. Ao fazermos alguma atividade em casa, nós estamos a exercitar o nosso corpo. Só que as pessoas às vezes têm aquela concepção de que a prática de atividade física é ir ao ginásio, mas não é basicamente isso. Se eu for a sair de casa e caminhar 1 a 2 quilômetros para ir comprar pão numa padaria, eu estou a praticar atividade física, porque estou a caminhar. Que hoje em dia é mais notório ver que a prática de atividade física é mais notório na comunidade, nas zonas rurais, do que nas cidades, porque nas cidades optam mais pelo ginásio e aí só já andam de carro em curtas distâncias e acabam não praticando a atividade física. É verdade, é um ponto mesmo a pontuar este, porque geralmente quando estamos na cidade é aquela coisa, acabamos até não percebendo se estamos ou não a fazer ou a praticar exercícios físicos, porque saída de casa para o tal ginásio está de carro, sai do ginásio para casa está de carro, então por vezes até acaba sendo um pouco contraditória esta questão da prática dos exercícios físicos usando o próprio ginásio. Mas estas questões eram questões mesmo introdutórias para o tema principal que nós trazemos para hoje, que é a nutrição desportiva. Olhando agora para o tema central e tentando descodificar isto, de que estaríamos a falar quando mencionamos nutrição desportiva? Porque quando falamos de nutrição, no geral, já sabemos, a doutora vai falar que eu não posso comer aquilo, eu não posso mencionar aquilo, isto. Mas falando da nutrição desportiva no seu todo, de que estaríamos a falar? A nutrição desportiva, vamos dissociar primeiro nutrição, né? Nutrição é um processo, né, de ingestão de nutrientes, que esses nutrientes estão subdivididos. Tem os macro, que lá tem carboidratos, proteínas e lípidos, que são as gorduras. E tem os micro, que são as vitaminas e minerais. Então, o objetivo da ingestão desses nutrientes, tanto macro como micro, é para a prevenção de doenças, para tratamento de doenças e também para a reabilitação de um indivíduo, por exemplo, que estiver doente. Exato. E também para manter um bom estado nutricional, certo? Então, é isso. Então, falando já da nutrição desportiva, é uma área da nutrição que se dedica a desporto, que presta-se atenção na ingestão desses nutrientes para a prática de atividade física. Tendo em conta que já envolve mais uma componente que é desporto, e o desporto existe muito gasto energético. Então, o objetivo da nutrição desportiva é fazer a reposição dessa energia que a pessoa perde.
Exato. A doutora já vem aqui frisando alguns conceitos básicos sobre a nutrição desportiva e um conceito que introduziu agora é a questão do gasto energético. Tendo em conta que nós podemos ter diversos grupos alimentares, quais é que seriam os principais grupos alimentares considerados pela área de nutrição e qual é que seria a função de cada um desses grupos alimentares, mesmo aqui para poder deixar claro para os nossos internautas. Sim, temos os macronutrientes, os micronutrientes. Então, falando já dos grupos, temos os alimentos construtores, temos os alimentos protetores, temos alimentos de energia concentrada e temos os alimentos que nos dão força, né? Então, é o seguinte, os alimentos construtores, lá tem a ver com as proteínas, que eu expliquei que fazem parte dos macronutrientes. E é muito importante porque a proteína é que nos dá a forma. A forma do nosso corpo é a proteína. Somos a ver a composição do nosso corpo em termos de estrutura é proteína. Tanto animais, né? Animais no geral, seres humanos e animais, a sua própria composição é proteína, é carne. E depois temos os alimentos que fornecem energia, que são os alimentos energéticos. Estamos a falar aqui dos macronutrientes, a referência a carboidratos, que são os alimentos que são comumente encontrados, são os alimentos de base, que é sempre o arroz, o pão, a farinha. São a nossa primeira fonte de energia, são os alimentos que nos dão a primeira fonte de energia. Se nós formos a ficar hipoglicêmicos ou com baixa quantidade de açúcar, nos dão um bocadinho de açúcar na boca ou nos dão um sumo, logo nos levantamos, porque é a primeira fonte de energia, é o que acaba nos levantando. Tem os alimentos de energia concentrada, que são as gorduras, e que nós devemos consumir em poucas quantidades. Se nós formos a consumir em altas quantidades, eles podem nos criar problemas a nível de saúde. Estamos a falar do coco, o amendoim, o óleo, as banhas de porco. Temos também os alimentos protetores. Aí já envolvem as vitaminas e os minerais. Temos aquelas todas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, né? Então, que são importantes porque têm a função antioxidante que nos previnem de doenças. Tanto as doenças que vamos falar muito hoje, são as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas não transmissíveis, são prevenidas através da ingestão desse grupo de alimentos, que são os alimentos protetores, sim. Exato. E em algum momento, doutora, em nossas conversas informais, por vezes temos falado do termo alimentação, assim também como falamos da nutrição. Esses dois termos são sinônimos ou existe uma diferença entre eles? Existe uma diferença. Para nós nos nutrirmos, precisamos de usar o processo da alimentação. Então, a alimentação é o processo de ingestão, mastigação, trituração de alimentos, cuja função é de manter as funções vitais no organismo. Já a nutrição é aquele processo que eu disse, que é a ingestão dos nutrientes através da alimentação. Estamos mesmo em conversa com a doutora Stânia Mendonça, ela assim que é nutricionista, assim que é, afeta a Direção Provincial de Saúde. Nesta edição, conforme dizíamos na introdução do nosso programa, nos ajuda a compreender melhor sobre vários aspectos sociais, não é, do cotidiano. Vamos tendo dúvidas, não é? Então ela está aqui para satisfazer estas dúvidas e mais, não é? Explanar melhor sobre vários aspectos que fazem parte do nosso roteiro, para deixar abalizado o nosso amigo internauta que acompanha o nosso programa. Desde já queríamos pedir que possa assim compartilhar esta transmissão para que os demais também possam ter este conteúdo riquíssimo que cá estamos a divulgar. Queremos agradecer imenso também a todos aqueles que nos acompanham desde o início, não é, das nossas transmissões até cá. Agradecer igualmente também a doutora Stânia pela presença, pois infelizmente ela não pôde estar na edição passada, e quem esteve conosco foi o Nushank. Tivemos a primeira parte onde falávamos da nutrição e saúde desportiva, e nesta edição nós destacamos ou colocamos como ênfase a nutrição desportiva como tal. E a doutora Stânia, nesta edição, nos ajuda assim a compreender melhor. Doutora Stânia, voltando agora, não é, ainda para a conversa, mencionou sobre várias doenças que podem, não é, criar um constrangimento ao nosso organismo, ainda relacionado a esta questão da nutrição. Quais é que seriam, para além das doenças cardiovasculares que mencionou, quais é que seriam
talvez até especificar quais doenças estas e também tentar balizar-nos sobre várias outras doenças que podem, não é, criar um constrangimento, um transtorno assim à nossa saúde, relacionado sim à nutrição desportiva. Temos o caso da hipertensão, que eu já havia citado, né? Que é um dos grandes problemas de saúde pública. Temos a diabetes, especialmente as do tipo 2, né? Porque essa questão mais associada ao fator genético tem a ver com o próprio aporte, né? Que é o corpo, né? A massa gorda. Temos a obesidade, que também é um grande problema, que depois vamos falar também sobre os grupos de emagrecimento. Temos também a aterosclerose, que é uma doença também cardiovascular, a nível dos vasos, sim, em que a gordura vai e aloca-se ali e dificulta a passagem do sangue. Temos também, sabiam que também a depressão também é uma das doenças, sim, a depressão, a ansiedade. Temos também algumas doenças como a gastrite. Se formos a ver, normalmente na nutrição desportiva são várias doenças em que nós depois temos que sempre prestar atenção e podermos fazer os planos alimentares de acordo com essas doenças e também fazer o plano de atividade física. Mas a maioria das doenças são essas que são as crônicas não transmissíveis, sim. Exato. Doutora, se sabe que em condições normais a pessoa tem que ter a capacidade de ingerir a energia que vai conseguir gastar. Olhando para aquilo que é a prática no nosso dia a dia, o que é que efetivamente está a acontecer? As pessoas estão a ingerir calorias a mais ou estão a gastar a menos? É isso, estão a ingerir calorias a mais, estão a gastar a menos, se formos a ver, isso. Então estão a fazer efetivamente as duas coisas. Sim, por causa da própria modernização, né? Há muita ingestão de fast foods, as pessoas ingerem mais fast foods ou comidas fora de casa, por causa do trabalho, a rotina, não têm aquele hábito de prepararem suas marmitas em casa. Consequentemente, os trabalhos também são sentados no escritório, ficam 8 horas de tempo sentados. Tem uns que vão ao ginásio fazerem atividade física, outros é casa, escritório de carro todos os dias, então já sabem, ingerem muito e não gastam. Já agora, em jeito mesmo de curiosidade, aquilo que a doutora Stana estava aqui a falar, ingere-se muito fast foods e também corre-se ao ginásio. Será que surta algum efeito? Será que há algum impacto em consumir algo que nós presumimos que é negativo e ao mesmo tempo fazer algo que pode, criar um bom impacto para aquilo que é a nossa saúde? Mas isto de forma equilibrada, sai? Não estamos a fazer nada. Exato. Não estamos a fazer nada. Existem planos para pré-treino, durante o treino e pós-treino. Então, no pré-treino não envolve ingestão de gordura. Tem que ser carboidratos de índice glicêmico baixo a médio, que é para, durante o treino, a pessoa ir usando a energia daquele carboidrato que foi ingerido meia hora ou 1 hora antes. Então, não vamos aqui comer fast food e depois entrar no ginásio e dizer que começar a correr. Não estamos a fazer nada. Por isso que muitos depois se frustram, passam 3 meses, não começam a ver resultados. Ficam frustrados, depois começam a adotar outros métodos. Uhum. Exato. E já olhando agora, doutora, para aquilo que é mesmo, que são as recomendações dietéticas para as pessoas que são desportistas, quais é que seriam os principais grupos alimentares recomendados para essas pessoas e quais são os que devem ser evitados? Mesmo para sermos mais concretos, a doutora já vinha aqui de uma ou de outra forma comentando, mas mesmo para sermos concretos para essa questão, quais são os grupos alimentares mais recomendados e quais são os que devem ser evitados ou reduzidos à sua ingestão? Os grupos alimentares mais recomendados para desportistas são carboidratos complexos e alguns simples para durante o treino. E tem também as proteínas, porque no pós-treino eles devem fazer uma associação de alimentação proteica e com carboidrato. Os que devem ter muita atenção são os lípidos, que são as gorduras, que não podem ser ingeridos de qualquer maneira, mas podem fazer parte da alimentação ao longo do dia, não naquele período pré-pós-treino. E também, desculpa.
Fica à vontade, nós doutora. gostamos da Tempo é todo explicação. seu. E também tem as vitaminas e minerais, né? Que são os micronutrientes que já fazem parte quando nós fazemos, por exemplo, o plano pré, durante e pós-treino. Eles já fazem parte lá, porque sempre vai entrar uma fruta. A fruta é rica em vitaminas e minerais. Então, são esses. Tem um outro aspecto relacionado àquilo que estávamos a falar. Falamos muito de nutrientes, proteínas, refeição. Falou agora há pouco do fast food. Tem um outro elemento não menos importante, que é a água. Não é um nutriente muito importante, essencial para aquilo que é a sobrevivência do ser humano no seu todo. Qual é o benefício, não é, da água no corpo humano, olhando para aquilo que é o nosso contexto, não é, do nosso tema, nutrição desportiva? Qual é a vantagem de consumo, não é, ou da ingestão deste líquido, deste nutriente, como se tem dito, não é, nas literaturas? Qual é o benefício, não é, da toma desta água? Igualmente, qual é o risco ao exceder ou tomar de forma exagerada? Porque tem-se dito que tudo que se toma de forma exagerada também há suas desvantagens. Então, queria esses dois polos da água. Em relação à água, nosso corpo, o corpo humano, 80% da sua composição é água. Então, sempre, em qualquer atividade que nós fazemos fora do desporto, né? Nós temos que repor a água que perdemos. Perdemos água através da transpiração, da urina, da saliva, das lágrimas. Então, é importante fazer a reposição. Dizer que a água é importante porque melhora a circulação sanguínea, faz com que os desportistas, né, tenham um bom performance físico durante a realização das atividades, garante também o tempo, a pessoa tem mais resistência nas atividades físicas. Por exemplo, aqueles que praticam atividades mais intensas, né, têm mais resistência quando ingerem água. E para um esportista, a recomendação da toma de água é acima de 3 litros por dia, diferentemente para uma pessoa que não é. Sim. Então, dizias que queres saber dos riscos também. A toma excessiva, sim. O que acontece é que raramente existe isso, né? Porque as pessoas às vezes nem conseguem ingerir a quantidade recomendada. Mas quando há um excesso de ingestão de líquidos, não vou falar muito mais de esportista, mas de uma forma geral, pode criar uma ascite, né? A pessoa pode ter um inchaço. Por quê? Porque ingere muitos líquidos e associados ao sódio. E o sódio faz essa retenção hídrica. Então, é basicamente isso. Doutora, uma das grandes febres nos desportistas hoje em dia é ficarem musculosos e tal, para serem mais atraentes para as meninas. A Clemência já está a olhar para mim com uma cara meio estranha, mas é a realidade de que nós vivemos nos dias de hoje, doutora. Mas muitas das vezes as pessoas não percebem de que forma as pessoas podem alcançar esse corpo, que não é simplesmente pelo exercício físico. Por exemplo, a doutora esteve aqui a mencionar que os músculos eles são constituídos, por exemplo, por proteína. E as outras componentes também que fazem parte desse desenvolvimento muscular. Quais é que seriam as recomendações nutricionais que podem ser dadas a estas pessoas que pretendem, portanto, fazer aquela performance corporal, digamos que perfeita, entre aspas, e que não é simplesmente pelo exercício físico, mas também é essa necessidade nutricional? Quais é que seriam as recomendações dadas por parte nutricional para garantir aquela performance muscular? E agora entramos na parte mais quente. É o seguinte, não é possível atingir o objetivo a nível do desporto, né, dos ginásios, daquele ganho, daquela massa, daqueles músculos, sem ter um plano alimentar equilibrado. Muitos acabam adotando o uso dos suplementos. Se a pessoa já tem um bom plano equilibrado, não há necessidade de suplementar, salvo se essa pessoa já tem deficiências nutricionais. Mas não é isso que acontece. Como esses suplementos não são fiscalizados, vendem tanto nos ginásios, nos supermercados, está sempre assim à disposição e não exige nenhuma prescrição médica. As pessoas acham que têm que comprar aquilo e vão atingir em pouco tempo o objetivo que é de ter esses músculos.
Então, como nutricionista, eu não aconselho a suplementação. Primeiro tem que avaliar o paciente, ver qual é o estado dele nutricional, porque existem vários exames que faz. O nutricionista, além de fazer a antropometria, ver o objetivo que a pessoa quer, tem que fazer exames bioquímicos para ver se, por exemplo, tem algum problema em termos de aminoácidos, a nível proteico, na qual já possa suplementar. Existem alguns suplementos proteicos, existem alguns suplementos a nível de aminoácidos, existem alguns suplementos carboidratos, né? Que também são oferecidos para que essas pessoas possam aumentar ou melhorar o seu performance. Mas isso necessita de uma avaliação. Tem um outro aspecto que é tendência, ou tem sido tendência, principalmente na ala juvenil. Temos a questão dos suplementos, sim, que já queria mesmo questionar com relação a isso, se é compensatório naquilo que é a prática dos exercícios físicos, mas a doutora já satisfez a minha questão. Mas tem um outro aspecto também que é relacionado às bebidas energéticas. Muitos jovens têm se usado muito destes líquidos, com a razão de que não, isto surta algum efeito e eu tenho que tomar de forma exagerada, que é para poder alcançar os meus objetivos em termos de músculos. Será isto aconselhável? Será isto compensatório para aquilo que são os nossos resultados ou os resultados destas pessoas que optam, não é, por bebidas energéticas? Tem algumas bebidas energéticas feitas à base da whey protein, é isso. Essas, até um certo ponto é aconselhável, porque se nós vamos ver a composição do whey protein, é uma proteína de origem animal. Contém no leite e a pessoa pode fazer batidos e adicionar. O importante é tomar essas bebidas energéticas após a realização de exercícios físicos, porque eu expliquei aqui da fase pré, durante e pós. Pós é que alberga as proteínas. Se for a tomar antes, não vai ter nenhum efeito. O efeito não vai ser aquele desejado. Se nós queremos reconstruir o nosso corpo, a nossa massa, a nossa forma, tem que ser no período pós. Logo após os exercícios, vamos repor a proteína, vamos reconstruir o nosso corpo. Isso até é aconselhável. Para situações, tem alguns também de maltodextrose, que é um suplemento que é usado, uma bebida energética que é usada à base de carboidratos. Essa é recomendada durante a prática da atividade física, porque tem aqueles indivíduos que já estão no momento da atividade física, já estão a fazer durante muito tempo e começam a perder força, ficam fracos. Então, aquilo é como se fosse um soro, né? Vamos supor assim, é como se fosse um soro que ele vai tomar durante a prática, sim. Vai continuar com aquela energia que é a primeira fonte, que é carboidratos. Vai evitar com que o organismo dele comece a buscar as outras fontes, que seja, por exemplo, a proteína, que é da massa muscular. Então, a pessoa, em vez de, se não for a fazer, durante aquele período, né, durante o exercício, se tiver, por exemplo, num estado de hipoglicemia e não poder fazer uma suplementação ou tomar uma água com açúcar ou um batido simples, que ele possa poder repor aquele açúcar, aquela energia que ele precisa para fazer aquela atividade, o que vai acontecer é que o organismo vai buscar dos músculos. Então, você não vai ter o objetivo ideal. Por isso que é importante consultar um nutricionista, prescrever um plano e fazer acompanhamento. Sim, estou aqui, sim. Exatamente. E nesta senda mesmo, doutora, mesmo em jeito de insistência, a doutora poderia deixar ficar aqui quais são os principais riscos de fazer a prática de exercício físico sem consultar um nutricionista. Mesmo para os nossos internautas ficarem cientes que é importante fazer essa consulta nutricional para poder ver, portanto, as recomendações nutricionais para a sua prática de exercício físico. Poderia deixar ficar aqui os principais riscos que podem ocorrer? Sim. É o seguinte, para fazer, para praticar desporto ou alguma atividade física, não é só necessário um nutricionista, mas também temos o personal trainer, né? É um casamento, né? Entre nutricionista, sim, na qual a pessoa vai explicar qual é o seu objetivo, o que é que pretende, e o personal trainer vai dar os exercícios que ele tem que fazer e o nutricionista vai prescrever o plano de acordo com a situação dele para poder atingir o objetivo. Então, o que é que pode correr errado se a pessoa não procurar um nutricionista para
quando entrar no ginásio para poder praticar a atividade física, é o seguinte: a pessoa não vai se preparar, não vai ter uma boa preparação para aderir à atividade física, vai cansar-se, não vai ter uma alimentação na qual vai conseguir lhe manter de pé, sustentar a atividade que lhe vai ser incumbida pelo profissional de desporto. E também vai ter estágios de hipoglicemia, cansaço, fadiga, e corre o risco até de desistir, não fazer as séries que são recomendadas. Por quê? Porque o organismo não está preparado. Então, o nutricionista participa tanto da preparação como da adaptação e como também do acompanhamento e também do performance. Exato. Bom, doutora, ia falando aqui do cansaço fácil, por exemplo, ao fazer atividade física. Nós estamos em Moçambique, num país de terceiro mundo, onde os índices de anemia são demasiados e isso pode ser um dos fatores. Sabe-se que a hemoglobina é um dos fatores para o transporte de oxigênio e facilita esse processo da própria atividade física. Que recomendações nutricionais poderiam ser dadas a essas pessoas que têm anemia, mas que pretendam exercer essas atividades físicas e que têm essas dificuldades? Em termos nutricionais, como é que posso ajudar essas pessoas? Sim, para esses pacientes com anemia, é importante que procurem um nutricionista e o nutricionista vai explicar, vai dar um plano hiperproteico e rico em ferro, que é o seguinte: vai privilegiar muito a alimentação com carnes vermelhas, com alguns legumes, beterraba nesse caso, mas tem que ser acompanhado com uma fonte de vitamina C, que pode ser uma laranja, um limão, para que o ferro seja ativo. Então, ela vai fazer uma combinação no plano alimentar dela, de modo a poder suprir aquele problema dela de anemia. Doutora, tem um outro aspecto relacionado, por exemplo, só para fortificar aquilo que está a explicar relativamente à associação que tem se feito da prática dos exercícios físicos recorrendo aos ginásios e esta questão da nutrição, não é seguir por um aconselhamento nutricional, ou seja, a buscar por um nutricionista para dar ênfase àquilo que a pessoa deve fazer, e a associação também do ginásio. Temos visto, por exemplo, que hoje em dia os jovens têm sofrido de influência naquilo que são as redes sociais, e as figuras públicas têm sido esta influência para estes jovens. Poder trazer cá alguns exemplos concretos de figuras públicas, como também não, que servem de exemplo para aquilo que é uma boa prática de exercícios físicos associado a uma boa nutrição. Mas antes mesmo de responder a esta questão, nós vamos agora interromper um pouco a nossa conversa, vamos sim cumprir com os nossos compromissos comerciais cá, não é, da Ariela Group, não é? O programa Foco na Saúde, o seu programa baseado em evidências. Nos alegramos imenso por destacar que o programa Foco na Saúde é o primeiro programa televisivo em saúde pública que transmite em simultâneo as suas edições em 3 plataformas digitais, falo sim, do LinkedIn, Facebook e YouTube. Então é aqui onde você fica a saber de várias informações credíveis e inquestionáveis. Então não sai daí, nós voltamos dentro de instantes para mais abordagem em volta da nutrição desportiva. Até já. Até já.
nosso programa de hoje, Foco na Saúde, teu programa baseado em evidências, num dia em que estamos a transmitir a partir da cidade de Maputo para o país e para o mundo. E recebemos a doutora Stânia Mendonça, ela que é nutricionista, afeta a Direção Provincial de Saúde na cidade de Matola e que nos auxilia a perceber melhor sobre nutrição desportiva. No primeiro bloco já estivemos aqui a dar o quadro conceitual, assim também como a doutora esteve aqui a frisar sobre diversos aspectos relacionados com a nutrição desportiva. Vamos continuar agora, portanto, nesse segundo bloco, assim que é, onde vamos falar de mais aspectos relacionados com a nutrição desportiva. Mas queremos, antes disso, agradecer a si, caro internauta, que nos acompanha desse lado, que continue nos seguindo em nossas redes sociais, a partir do Facebook, YouTube, assim também como no LinkedIn, e você pode nos acompanhar, sim, nessas plataformas. Auxilie também-nos a partilhar juntamente com familiares e amigos, assim poderemos ter cada vez mais internautas a receberem essas informações valiosas que recebemos por intermédio de profissionais de saúde qualificados, tal como é no dia de hoje que recebemos a doutora Stânia Mendonça. Mas antes mesmo de irmos para o intervalo, a minha colega Clemência ia colocando aqui uma pergunta para a nossa convidada. Clemência, já íamos saindo aqui com a questão sobre as figuras públicas. É verdade, íamos mesmo no contexto daquilo que é a associação que fazemos, não é? Geralmente em tendência, a associação que fazemos do trabalho nutricional e a questão do ginásio, não é? Temos figuras públicas que têm seguido à risca, não é? Esta associação que tem se feito. Podia deixar aqui ficar como nutricionista já abalizada na área alguns exemplos concretos de figuras públicas, como também não, que são um exemplo, não é? A seguir nesta vertente da associação do trabalho nutricional e a atividade física no ginásio. Tem algumas que eu tenho acompanhado. Tem o caso da Neima. A Neima, ela faz acompanhamento nutricional, mas também ela já pratica ginásio há muito tempo e ela tem bons resultados. A idade dela e o corpo dela é fenomenal. Tem também a Liloca. Ela também faz um acompanhamento nutricional, auxilia também com a prática de exercícios físicos e ela já faz mesmo exercícios físicos intensos, né? Vimos aí nesse cenário da preparação dela para o casamento. Tem a Anitta Macuacua, também está na mesma linhagem, são várias, né? Fora do país, né? Tem uma e outra que eu acho que além de fazer acompanhamento nutricional e também praticar atividade física, também faz algum uso de suplementos. O caso da Graciane Barbosa. Brasil. Sim, é do Brasil, sim. Então, é isso. Então, aquele corpo ali musculoso não é exatamente resultado de ginásio. Não é só ginásio e alimentação, a suplementação também. Tem a questão também que mencionávamos na edição passada com o New Shank cá, não é, a falarmos da nutrição e saúde desportiva. Ele mencionava a disciplina na prática dos exercícios físicos e até o acompanhamento nutricional. Qual é o impacto da disciplina, por exemplo, neste acompanhamento nutricional e na prática dos exercícios físicos? Associado a isto, também podia deixar ficar assim, conjuntamente, as desvantagens, não é? O impacto negativo que pode haver dos jovens, ou não só, no modo geral, de pessoas que seguem à risca aquilo que o terceiro disse porque deu certo. Qual é o impacto negativo que pode advir disto? Primeiro, falando da disciplina, né? Sempre que nós disciplinamos o nosso corpo, a nossa mente, já torna-se hábito. Se nós ensinamos algo à nossa mente e fazemos de forma regrada continuamente, aquilo já se torna um hábito e é possível ver resultados. Por isso que é importante ter a disciplina tanto para a prática da atividade física como também para a própria alimentação. Porque não é fácil. Hoje eu decidi que vou seguir um plano alimentar e na primeira semana eu dizer que foi perfeito, foi maravilhoso. Não é fácil, requer muita disciplina. E a pessoa tem que estar ciente do que ela quer, qual é o seu objetivo. Sempre que pensar em desistir, lembrar-se do objetivo. Aí sim vai conseguir passar de praxe. Então, em relação ao uso, à adoção de hábitos ou práticas nutricionais, ou então do uso de suplementos, né? Que é o principal calcanhar de Aquiles aqui, que os jovens usam, né? Porque fulano de xixi do ginásio tem um corpo assim e toma isso, eu também vou tomar. Isso é errado porque cada jovem ou cada pessoa tem o seu corpo, tem o seu organismo,
tem as suas doenças, tem as suas limitações, tem o seu estado nutricional. Por isso que o plano alimentar que eu fizer para ti não vai ser o mesmo para ele, porque cada um tem a sua particularidade. Então é importante sempre que quiser atingir um objetivo, procurar profissionais da área, pedir aconselhamento, apoio, uma consultoria, e logo aí vai poder ser bem encaminhado e poder atingir os seus objetivos. Não ir pelo terceiro. Coisa que, infelizmente, acontece hoje em dia. Muitos jovens tomam suplementos porque fulano X ou Y faz e eu quero estar como ele, mas isso pode acarretar problemas a nível de saúde. Sim. Bom, doutora, olhando para aquilo que é a nossa realidade na sociedade, a camada juvenil tem mais o objetivo de praticar exercício físico para o ganho muscular, apesar de existir alguns com o objetivo de perda de peso, mas um pouco mais, quanto maior for a idade, o objetivo geralmente tem sido ou de perder peso ou então de prevenir ou como sendo uma das componentes terapêuticas para certas doenças, principalmente cardiovasculares e metabólicas. Olhando para a questão de perda de peso, muitas das vezes temos visto algumas pessoas a forçarem dietas de forma exagerada para a perda de peso de forma muito brusca. Até que ponto isso pode ser prejudicial para a própria pessoa que implementa essas dietas exageradas para a perda de peso? Infelizmente, hoje em dia, temos vários grupos de emagrecimento na qual as pessoas aderem mesmo, porque se formos a ver, nós as mulheres, né? Por causa da nossa massa gorda, então, quanto mais rápido perdermos e ficarmos com aquele corpo que almejamos, melhor para nós. Mas nós sabemos muito bem que a pressa é inimiga da perfeição. Se nós formos optar por tomar essas ervas, esses chás, esses suplementos, essas sementes, naquele momento vai nos ajudar a atingir o nosso objetivo, mas futuramente pode acarretar problemas para o nosso fígado, para os nossos rins, e que nós não vamos perceber qual é a ligação do que nós tenhamos feito para poder ter aquele problema. Porque os problemas a nível dos órgãos, né? Fundamentais como o fígado e rins não aparecem logo no início, eles levam muito tempo. Então, infelizmente, são os problemas que podem ocorrer. São problemas que podem ocorrer, mas por outro lado, doutora, temos aquela definição clássica de saúde por parte da OMS, que diz que saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas também é um bem-estar físico, mental, assim também como social. Até que ponto esta problemática pode vir a afetar a saúde mental das pessoas, tendo em conta que o exercício físico muitas das vezes tem a ver com a performance do corpo da pessoa, ou porque quer emagrecer, ou porque quer ganhar o peso, alguma coisa de gênero. Até que ponto esses problemas nutricionais relacionados com a falta de exercício físico podem, de uma ou de outra forma, afetar aquilo que é a saúde mental das pessoas? Nós, quando vamos praticar atividade física e vamos focados, mentalizamos na nossa cabeça que nosso objetivo é ter aquele corpo, é ter isto, nós acabamos usando métodos que não são aconselháveis, que além de afetar o nosso corpo, afetam a nossa mente, a nossa saúde no seu geral. E se formos a ver, tem pessoas que já passam dos limites, começam a tomar hormônios, e só pela aquela toma de hormônios, a sua estrutura, por exemplo, o seu corpo, a sua estrutura como mulher, tanto também as suas características que te definem como mulher, já ficam alteradas. Começa a ficar mais masculinizada, começa a ter um tom de voz grossa, começa a ficar muito, muito musculosa, e vice-versa para ele também. Começa a ficar mais afeminizado. Okay. Começa a aparecer mamas, começa a ter impotência sexual. Então, são situações em que um ser humano tem que passa por isso, porque é por causa do que coloca na mente. Então é importante nós filtrarmos o que nós queremos. A nossa mente, ela está ali apta para receber informação daquilo que nós pretendemos, mas não de forma gananciosa ou de forma em que nós achamos que é aquilo, tem que ser aquilo desse jeito, em 3 meses eu tenho que ter um corpo assim, então começar a adotar métodos que não têm nada a ver. Então é importante nós educarmos a nossa mente, termos disciplina, como o Shank disse, que é para evitarmos cair em erros.
Isso pode, de uma ou de outra forma, levar à depressão ou mesmo à ansiedade. Sim, vai levar à depressão e à ansiedade. Eu falei no início que a depressão e a ansiedade, se nós praticamos atividade física, podemos muito bem reduzir a depressão e a ansiedade. Mas nisso só vai piorar. E a nossa mente já não vai ficar alerta. A nossa mente vai ficar ocupada com aquela informação que nós colocamos, que é de ter aquele corpo em 3 meses. Eu vou fazer de tudo para ter aquele corpo em 3 meses. Temos aquela máxima, doutora, de que a hipertensão arterial, não é, a ansiedade, a depressão e todo esse conjunto de doenças vem afetando simplesmente os adultos. Mas hoje em dia vemos jovens também que sofrem, por exemplo, de hipertensão. Olhando para o tema do dia, falamos de nutrição desportiva, de que forma este acompanhamento nutricional pode ajudar no atraso, não é, na vinda destas doenças, olhando para aquilo que é esta prática que estas pessoas podem se conceber e começar a praticar? Se o indivíduo tiver um acompanhamento nutricional, sendo esportista que sofre de hipertensão, no plano alimentar já terão ali um grupo de alimentos que vão impedir com que subam os níveis de sódio, que é o principal causador da tensão alta, né? E também a nutricionista já vai poder advertir em relação à toma de certos suplementos que podem prejudicar. Existem certos suplementos que têm cafeína e os jovens tomam de qualquer maneira, mas a cafeína sobe a tensão. E sobe mesmo. Só pode mesmo acabar por cair durante a prática da atividade física, tendo taquicardia por aí. Então é importante ter atenção nisso. Se não tiver acompanhamento de um especialista, ele vai tomar isto, aquilo e a tensão dele vai cada vez mais tender a piorar. Por quê? Porque o tratamento da hipertensão resume-se em estilo de vida saudável, alimentação, prática da atividade física e medicação. Mas aquela medicação pode ser afastada de lado se a pessoa conseguir conciliar a alimentação e a atividade física. Esta explicação também pode assimilar-se à questão da prática dos exercícios físicos. Sim, sim. Quem tem diabetes, quem tem hipertensão não vai proceder da mesma forma na prática dos exercícios físicos para quem não tem estas doenças. Que formas ou que métodos podem ser usados, não é, por estas pessoas que são acometidas ou são afetadas por estas doenças, com vista a não agravar ainda mais a situação em que se encontram? Ouvi uma vez um testemunho de uma senhora: não, eu tenho hipertensão, então não posso praticar exercícios físicos. E outra disse: não, eu posso sim praticar exercícios físicos, mas desde que eu não faça isto. Então, de que forma as pessoas podem ter este conhecimento, essas informações ou este acompanhamento no sentido de prevenir certas doenças e saberem de que forma podem prosseguir na prática dos exercícios físicos? Por isso que eu disse que é uma associação nutricionista, personal trainer. Então, o profissional, né, de desporto, que é o personal trainer, ele vai saber qual é a intensidade, qual é o número de séries, qual é o tipo de modalidade que a pessoa pode fazer. Porque não pode fazer exercícios de intensidade mais intensos, porque aí já vai lhe acometer, vai agravar mais o seu estado de saúde, né? Tendo em conta que já sofre dessas patologias. Então, sentada com o nutricionista, o nutricionista vai prescrever o plano alimentar e o personal trainer vai saber da situação que ela se encontra e vai dar exercícios de forma em que ela possa fazer exercícios leves a moderados, que ela possa fazer e poder cumprir ambos os objetivos. Tem também aquilo que o New Shang, só para dar ênfase, a doutora estava aqui a explicar, o New Shang dizia: não, para estas pessoas que têm estas doenças, não pode-se fazer exercícios agressivos, mas também não pode-se ficar cômodo no sentido de: não, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, então não posso correr. Levanta de manhã, caminha de forma leve, já está a fazer alguma coisa. Então este é o impacto positivo, não é, que vamos ganhando não é, na prática dos exercícios físicos, independentemente da situação, não é, de saúde em que nos encontramos. É basicamente isso, mesmo até a nível da comunidade, nas zonas rurais, nós aconselhamos que é só dar uma volta durante 30 minutos no quintal, né? No seu quintal, faça uma volta, ou então naquele momento que está ali a varrer o quintal, também está fazendo alguma atividade física. Do que a pessoa ficar sentada, porque estou doente, então eu vou ficar sentada, e de melhorar, não vai melhorar. Por quê? Porque a circulação não está acontecendo, o sangue não está a circular de forma normal. Então nós temos que queimar um bocadinho para poder
todas as reações poderiam ocorrer de forma normal. Exato. Bom, doutora, a prática de exercício físico, assim também como as recomendações nutricionais, podem ter o objetivo preventivo, conforme a doutora esteve aqui a referir, mas também temos que olhar para outra componente, que é a componente terapêutica. Nos dias de hoje, nós temos tido grandes índices de hipertensão arterial, diabetes mellitus, síndrome metabólica, arteriosclerose, entre outras doenças. Quais são as principais recomendações que podem ser dadas no âmbito terapêutico, em termos nutricionais, para pessoas que já têm essas doenças? Falando de uma forma geral, né? Senão teria que especificar uma por uma. Exato. Mas em termos da terapêutica nutricional, nós recomendamos uma dieta hipocalórica. Estamos a falar de pouco, baixo, calórica, energia, né? De baixa energia. Então, essa hipocalórica significa que vai reduzir a quantidade de gorduras no seu cardápio, vai reduzir a quantidade de açúcar, que é de carboidratos, no seu cardápio, vai privilegiar o consumo de proteínas, vai privilegiar o consumo de vegetais e frutas, e também tem que ter muita atenção aos métodos de confecção. Tem que optar pelos cozidos a vapor, pelos grelhados, evitar as frituras, optar também pelos assados, evitar os guisados, evitar os fast foods, evitar os embutidos, evitar os açúcares simples. Açúcares simples estou a referir a tudo, bolo, doces, sobremesas, por aí. Geralmente temos optando mais pelas frutas que são altamente ricas em fibras, que vão facilitar o esvaziamento gástrico, que é facilitarem logo a digestão. Sim. Doutora, outra componente que seria interessante aqui abordarmos, esteve mesmo a referenciar quando estávamos a iniciar com o nosso programa, que, olha, na diabetes mellitus do tipo 2, por exemplo, temos a tendência para o aumento do peso, comparativamente a diabetes mellitus do tipo 1, que temos a tendência para o emagrecimento. Olhando, doutora, para essas duas componentes, claro que tudo é diabetes, temos excesso de açúcar, mas existem algumas particularidades que podem ser recomendadas para um dos tipos e não recomendados para os outros, tendo em conta mesmo essa diferença em termos da massa gorda entre os dois pacientes, diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2? Só pelo fato de diabetes mellitus tipo 1 envolve a toma da insulina. Então, o nosso plano alimentar é focado em fazer também um esquema insulínico. Além da alimentação que vai fazer, já é hipocalórica, né? Tem uma redução de açúcares simples, opta mais pelos açúcares complexos. Quando eu falo de açúcares simples, estou a falar do próprio açúcar, dos doces. Quando eu falo do açúcar complexo, estou a falar do pão, da batata doce, da mandioca, da batata. Então, opta mais por esses complexos, mas tem que respeitar o esquema insulínico. Por isso que é uma das diabetes que nós, sempre que temos um paciente com diabetes tipo 1, prestamos muita atenção, porque se ele faz um tipo de insulina, eu tenho que garantir que ele vá consumir o alimento que no momento do pico da insulina, o alimento já esteja ali disponível na corrente sanguínea para evitar que ele tenha hipoglicemia. Esses pacientes não podem ter hipoglicemia, mas não podem ter hiperglicemia. Se tiverem em casos de hipoglicemia, podem entrar em coma. Se tiverem em estágio de hiperglicemia, também podem cair, porque o açúcar estará superado e pode também criar uma confusão mental. Então, para pacientes com diabetes tipo 2, já é mais razoável tratar, porque aí já não depende da insulina, está a ter que controlar o esquema insulínico. Eles fazem os antibióticos orais, são os comprimidos, e como tem tendência à obesidade, nós pegamos muito o plano para pacientes com obesidade e adequamos, porque eles não têm uma única patologia. O que está lá criado, aquela diabetes, o que lhe causou é aquela obesidade. Então, pegar a doença de base. Da experiência da doutora, que sabemos que é vasta, não é, na área da nutrição, mesmo em jeito de fecho, porque ainda temos as últimas considerações, mas já estamos mesmo nos instantes finais do nosso programa, em jeito mesmo desse espaço que temos cá ainda, conversa. Queria perceber a melhor da doutora, não é, com a vasta experiência que tem na área da nutrição. Qual é o maior episódio que teve, não é, nesta explicação, por exemplo, anterior, que já teve, não é, no seu escritório, no seu local de trabalho, e que lhe alarmou no sentido que não, é preciso que haja satisfação informacional sequer, principalmente nessa vertente nutricional e na prática dos exercícios físicos. A questão que já me deixou assim é mais por causa dessas dietas, não das dietas dos grupos. É o que tem me deixado mal, porque
pelo conceito de formação do nutricionista. Eu, se faço um plano para ti, eu tenho que fazer para ela diferente. Não vai ser um plano que eu hei de colocar num grupo para 30, 40, 50 pessoas. Nós, quando assumimos ser nutricionistas, nós fizemos um juramento de que nós íamos salvar pessoas, íamos curar pessoas através da alimentação e não íamos matar. E quando existem esses grupos online em que coloca-se ali um único plano para que todos possam aderir e não há nenhuma pré-avaliação nem nada, o que acontece é que, ao longo do tempo, vamos perdendo pessoas. E as pessoas do grupo não se responsabilizam, nem sabem. Às vezes até nem tem informação que fulano X desenvolveu isto, fulano Y desenvolveu aquilo. Teve a situação de uma senhora que eu conheci que acabou desenvolvendo insuficiência renal. Ela desenvolveu insuficiência renal, fez parte de um grupo de emagrecimento, em menos de 6 meses ela emagreceu. Ela perdeu volta de uns 45 quilos. É possível. É possível, mas já aconteceu. Ela perdeu vários quilos, mas só que depois ela teve consequências. E ninguém pode se responsabilizar. Quanto é que ela gastou para fazer parte desse grupo e quanto é que ela gastou com a doença. Então, são situações em que nós temos que prestar muita atenção, somente nós como profissionais de saúde, da área de nutrição, talvez deixar aqui um alerta para a comunidade, para a população no geral. Se nós formos a um gabinete do nutricionista, um consultório, e lá depois o nutricionista no fim nos receitar um suplemento, uma cápsula, um chá estranho, temos que sair dali desconfiados. Temos que sair dali desconfiados, porque o nutricionista vai te prescrever um plano. É isso que o nutricionista vai fazer. Se for para suplementar, ele vai te explicar por que está a suplementar e vai mostrar evidências. Mas sem evidências, não faça a suplementação. Ainda nesta questão que a doutora, mesmo já nos instantes finais, ainda sobre o papel do profissional na mitigação destes problemas que tem havido, principalmente na área nutricional. Qual é o esforço que tem sido, não é observado, tem sido colocado em mesa por parte do setor para inviabilizar estas situações todas que vem acontecendo? Conforme disse, são várias vidas que vão sendo, não é, perdidas nesta onda toda de seguir os grupos online sem nenhum acompanhamento. Que esforço o setor tem feito para inviabilizar? Nós temos a Associação Moçambicana de Nutricionistas, que está numa fase, ainda não está bem firmada, mas eu acredito que brevemente já estará a operar e vem mesmo para resolver essas situações desses grupos online, esses grupos na qual não existe uma pré-avaliação, um acompanhamento eficaz dos pacientes e também dessas vendas, desses suplementos nutricionais, assim, sem nenhuma regularização. Então, acredito que brevemente a associação tem trabalhado nisso. Brevemente eles vão dar as caras e vão começar a fazer o seu trabalho. Não é só nisso, mas também na formação, onde faz-se formação de nutricionistas. Temos de verificar também uma e outra lacuna que o Ministério da Saúde também está a trabalhar. Exato. E já agora, doutora, mesmo em jeito aqui de fecho, com que frequência tem recebido desportistas que procuram por esse aconselhamento nutricional para a prática do seu exercício físico? Eu tive a oportunidade de trabalhar num ginásio, foram 2. Sim, tive a oportunidade de trabalhar em 2 ginásios em que pude dar o meu plano alimentar e depois tive bons resultados. Eles ligavam, doutora, eu pelo menos eu antes fazia assim, mas agora com este plano consigo fazer isto. Mas que pena que eles depois de terem os resultados, depois não fazem acompanhamento, ficam com o mesmo plano para sempre. Então aqui talvez chamar a atenção, se nós começarmos uma consulta com nutricionista, temos que dar continuidade, porque o plano é feito por fases. Tem fase 1, tem fase 2 e tem a fase de manutenção. Então, se passas já fase 1 e achas que, não, já não preciso ir, já tenho um plano, vou continuar, talvez não podes atingir aqueles objetivos que pretendes.
Exato, estamos nas incidências do programa Foco na Saúde, teu programa baseado em evidências, no dia em que estivemos com a doutora Stânia Mendonça, ela que é, portanto, nutricionista da Direção Provincial de Saúde, portanto, da Matola, e que esteve aqui conosco a falar sobre nutrição desportiva. Numa altura em que chegamos, portanto, ao final do nosso programa do dia de hoje, queremos agradecer a si que nos acompanha desde o início do nosso programa, mas antes mesmo de fecharmos, vamos dar aqui a oportunidade para a doutora Stânia deixar ficar as últimas considerações em torno do tema nutrição desportiva. Doutora, que palavras gostaria de transmitir aqui para os nossos internautas, apesar de ter já transmitido várias mensagens, mas em jeito mesmo de fecho, que mensagem gostaria de deixar ficar em jeito de últimas considerações? Deixar aqui ficar que um bom plano alimentar, variado e equilibrado, é importante para suprir qualquer tipo de atividade física que nós fizermos. Nada disso fazermos suplementações sem nenhuma recomendação, evitarmos olhar para o lado e ver que um faz isto e eu também tenho que fazer para poder atingir o objetivo, porque cada um tem a sua particularidade. E antes de entrar no ginásio, consulte um nutricionista ou no mesmo ginásio, se tiver um nutricionista, melhor, faça a avaliação do seu estado nutricional, faça o acompanhamento e tenha aí o seu plano e vai seguindo vai atrás do seu objetivo nesse caso. Beijinhos e abraços, doutora Stânia. Beijinhos à minha família, os meus colegas da Direção Provincial de Saúde, do Ministério da Saúde, os meus colegas da FJU. Muito bem, muito obrigado, doutora Stânia, por sua presença, estimamos bastante, foi uma explicação muito boa. Quero acreditar que os nossos internautas ficaram satisfeitos com a explicação trazida aqui pela doutora Stânia Mendonça, ela que é nutricionista e que nos trouxe aqui esclarecimentos sobre o tema de nutrição desportiva. Fique ligado desse lado para as próximas edições, pois nós voltamos com mais edições ao longo da semana. Quando for sexta-feira, voltaremos com mais uma edição, assim também como na próxima semana, a outra semana. Estaremos aqui novamente em todas as terças e sextas-feiras, quando for pontualmente 14 horas. E para você que perdeu alguma edição do nosso programa, você pode sim assistir novamente através das nossas plataformas, a partir do YouTube, a partir do Facebook, assim também como no LinkedIn. O programa encontra-se lá gravado e você pode acessar, portanto, o nosso programa. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, como forma, portanto, de nos dar força para continuarmos aqui a transmitir o programa até si. Queremos agradecer a si, caro internauta, que nos tem acompanhado a cada semana e que tem permitido com que nós possamos ir avante levando este programa, que é o programa Foco na Saúde. Clemência, infelizmente estamos no final do nosso programa. É verdade, sabes que quando chega esta hora aqui, há algumas lágrimas nos olhos, mas enfim, eu não vou chorar hoje porque tem uma mulher cá e estamos no mês de abril, estamos o mês das mulheres, então Clemência. não tem como chorar. A propósito, como é que foi a celebração, final de semana? Vamos falar depois. Bom, ficamos por aqui nesta edição que foi excelente, de uma explicação riquíssima, não é? Com a presença da doutora Stânia Mendonça, ela assim que é nutricionista, afeta a Direção Provincial de Saúde da Matola. Estimamos imenso essa explicação e acreditamos nós que foi uma explicação excelente também para todos vocês. Não deixem de seguir as nossas plataformas, falo sim do Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. Temos muitos outros conteúdos para todos vocês. Então, até sexta-feira para mais uma edição excelente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Beijinhos e abraços.